A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Para quem não me conhece, meu nome é Miquel Cassiano. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão bíblica, uma palavra bíblica, uma meditação bíblica da palavra de Deus. Estava lendo aqui um devocional diário, o livro de Êxodo, capítulo de número 3, meditando um pouco sobre esse texto. E me veio à mente aqui também para gravar um vídeo e compartilhar com vocês o que eu vi aqui, interpretei, lendo a palavra de Deus. É um texto bem conhecido. Em rápido tempo, não quero tomar muito do seu tempo, mas eu quero trazer para você uma palavra da parte de Deus. Talvez você esteja precisando ouvir esta palavra, então fique comigo até o final desse vídeo. Se você gostar, você deixa o seu like e compartilha para alguém também que possa que esteja precisando receber uma palavra como esta da parte de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. Em rápido tempo, meus irmãos, diz assim a palavra de Deus: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim, de geração em geração. Veja bem, irmãos, é um texto que fala sobre o chamado de Moisés. E quando Deus ele envia Moisés para o Egito para tirar o povo de Israel de lá, da terra do Egito, e levar para a terra que ele tinha escolhido para ser do povo de Israel. E o que eu achei muito interessante aqui no texto, neste chamado de Moisés, vamos falar especificamente desses dois textos, que enquanto Deus está conversando com Moisés, após Deus se revelar a Moisés e dizer que ele era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a Bíblia diz que Moisés ele cobre o rosto. Ele cobriu o rosto porque ele temeu olhar para Deus. E o interessante aqui é que Moisés ele está perguntando a Deus o que ele vai dizer quando ele chegar lá no povo de Israel. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, quando eu for lá nos filhos de Israel, o que é que eu vou dizer a eles? O Senhor quer que eu tire o povo do Egito através do teu poder, da tua mão. Mas o que é que eu vou dizer? Aí Deus ele diz assim: você vai dizer o seguinte: quando eles perguntarem quem foi que enviou você, você vai dizer que o eu sou enviou você até eles. Aí ele diz assim, Moisés pergunta, né? Qual é o teu nome? Aí Deus diz, o eu sou. E mais à frente, Deus ele vai dizer o seguinte: você vai dizer que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó o enviou a vós, e eles se lembrarão de mim de geração em geração. Por que Deus disse isso? Que era o nome dele, eternamente. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando olhamos para esse texto e vamos olhar todo o contexto desse texto aqui, nós vamos entender que a nação de Israel estava sofrendo no Egito. Mas por mais que a nação de Israel estivesse sofrendo no Egito e desejando uma libertação, o povo de Israel tinha medo de sair do Egito. Porque na cabeça deles, enquanto eles estivessem no Egito, mesmo que eles estivessem sendo escravos, eles não estariam à mercê de outra nação. Né? Ninguém iria atacar eles, ninguém ia ir para cima deles. Eles tinham, em parte, entre aspas, a proteção do Egito. E se eles saíssem de lá do Egito e entrassem no deserto para caminhar para um lugar que muitos deles não sabiam onde eram, não sabiam quanto tempo ia durar a viagem, eles tinham medo disso. E a gente vai observar isso quando mais à frente no livro de Êxodo, nós vemos que o povo de Israel, quando começa a enfrentar dificuldades, provação de água, de comida e muitas outras coisas que aconteceram que não dá tempo de falar, o povo começa a murmurar e a dizer assim: era melhor se nós estivéssemos no Egito, porque lá tinha sepultura para nós, lá tinha carne para nós, lá tinha pão, lá tinha água. Então o povo sempre lembrava do Egito. Por isso o povo de Israel estava com medo. E com base nisso, Deus ele disse para o povo: olhe, Moisés, diga quando eles perguntarem qual é o meu nome,
Você vai dizer que o meu nome é o Eu Sou. Peraí, que já vai a aplicação pessoal para a nossa vida. E você vai dizer mais, diga que o meu nome é esse, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus disse a Moisés que quando o povo escutasse, ouvisse este nome de Deus, Deus se referindo como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eles iriam se lembrar. Lembrar de quê? Lembrar de Deus. Mas especificamente os momentos da história de cada patriarca. É como se Deus tivesse assim, olha, não tenha medo de andar comigo. Não tenha medo de eu deixar você conduzir. Não tenha medo de eu te conduzir pelo caminho que eu quero conduzir. Não tenha medo, porque assim como eu estive com Abraão, cuidei de Abraão, protegi Abraão, provi o que Abraão precisava, abençoei Abraão, eu vou ser contigo. Assim como eu fui com Isaac. Você lembra da história de Isaac, que quando começou a cavar poço lá em Gerar, ele começou a vir fontes de água do poço? Você lembra que quando Isaac começou a plantar numa terra e num período de fome, ali ele colheu 100 por 1 e Deus o abençoou e ele se tornou um dos homens mais ricos daquela terra? Então era como se Deus estivesse dizendo isso, lembre-se disso. E assim como eu fui também com Jacó, assim como eu protegi Jacó, lembra que Labão, ele foi em busca de Jacó, para pegar de Jacó toda a sua fazenda e quem sabe levá-lo de volta, mas Deus apareceu a Labão e disse, não toque nele, não mexa nele, e dá do que ele tem. Então era como se Deus estivesse dizendo, não tenha medo, porque eu, assim como eu fui com eles, eu também serei contigo. E sabe qual é o interessante? É que muitas vezes nós temos medo. Medo de quê? Medo de viver o novo de Deus. Medo de viver o extraordinário de Deus. Medo de sair do lugar da zona de conforto. Às vezes a pessoa está sofrendo em um determinado lugar, seja até mesmo uma cidade, e Deus ele quer te conduzir para outro lugar e você fica com medo de ir. Porque você fica como o povo de Israel se perguntando, e como é que vai ser lá? E se der errado? E se acontecer um imprevisto? Se acontecer alguma coisa, quem é que vai cuidar de mim? Muitas vezes, quem sabe esse pode ser até o teu medo, né? De sair de onde tu estás, da zona de conforto. Por mais que você sofra no lugar que você está, você quer ficar aí porque você tem medo de sair. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, se Deus estiver contigo, não tenha medo, porque Deus ele vai cuidar de você assim como ele cuidou aqui, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e assim como ele estava disposto a cuidar do povo de Israel do Egito. A gente, quando precisa de Deus, e a gente clama a Deus, pedindo ajuda e pedindo o socorro de Deus, nós precisamos estar dispostos a trilhar o caminho que Deus tem para nós. Porque muitas vezes a resposta que Deus ele tem para mim e para você, talvez não seja a resposta que você espera. Porque às vezes a gente espera de Deus uma resposta favorável ao que nós pensamos, ao que nós desejamos. E muitas vezes a resposta de Deus não é favorável. Porque às vezes Deus ele quer tirar a gente de onde a gente está, de onde a gente está, da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança, do nosso ambiente ali familiar muitas vezes. E a gente fica com medo de ir e deixar muitas coisas para trás. Mas se você quer viver o novo de Deus, você precisa confiar em Deus e deixar Deus ele conduzir a tua história. Eu vi uma postagem no Instagram de um irmão, de um presbítero, não sei se é evangelista, não lembro agora, que ele disse que para a gente viver o novo de Deus é como se a gente fosse abrir, girar a maçaneta de uma porta. Sendo que é o seguinte, você não sabe o que tem do outro lado da porta. Você não sabe se tem coisa boa e você não sabe se tem coisa ruim. Mas se você quer viver o extraordinário de Deus, você precisa ter coragem suficiente para pegar a maçaneta da porta e girar. E abrir a porta para saber o que é que tem lá do outro lado. Se você não fizer isso, você não vai conseguir viver um novo de Deus. Para viver o novo de Deus, a gente tem que acreditar. Né? Para viver o extraordinário, tem que acreditar, tem que ter coragem e tem que seguir conforme a direção de Deus. Se essa palavra ela falou com você, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal. Deixa aqui também no seu comentário se você recebeu essa palavra, ou se você está com medo de sair do lugar que você está, ou se você tem clamado a Deus. E
Coloca aqui alguma coisa aqui no comentário. Se você quer viver o novo de Deus, saiba que se Deus estiver com você, Ele vai cuidar de você em todos os momentos da sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. E vejo no próximo vídeo.